Olá pessoal, vamos dar início a mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos estão disponíveis na TV Uniara, nas plataformas do YouTube, Instagram, Facebook, Spotify. Hoje o podcast Uniara recebe Serginho para falar do biribol. Serginho, prazerzaço em recebê-lo. Seja bem-vindo ao Uniara. Olá, boa tarde Alexandre. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, de poder estar de volta aqui na Uniara, eu que sou formado na primeira turma de Educação Física em 99, e é uma honra estar vindo aqui conversar sobre a minha modalidade, a modalidade que eu faço parte aí já há mais de 20 anos. Sim, assim, o biribol parece que teve uma ascensão nos últimos anos, não é? Mas você diz que já pratica há 20. Por que o biribol? Como é que foi essa escolha? O biribol, na verdade, ele começou como uma brincadeira, um esporte bem de lazer mesmo, Isso em meados dos anos 90, ali para 94, 95, um amigo do meu pai, o grande César, que até hoje bate a sua bolinha com a gente lá, ele que apresentou o biribol. Ele começou a convidar a gente para ir jogar na casa dele. A gente começou, como a gente era do vôlei, eu e meus irmãos, a gente sempre jogou vôlei. Então a gente começou a brincar com ele, biribol, Meu pai levava a gente, Ia lá na casa dele passar a tarde, jogava toda noite, jogava final de semana. E até que foi surgindo a possibilidade de querer jogar campeonato. E só que até então a gente não sabia onde que disputava campeonato de biribol. A gente jogava, lá no clube, jogava na casa do César. E aí em 2000, em julho de 2000, aconteceram os primeiros jogos regionais lá em Franca com a modalidade biribol. E aí, na época, o Pio fazia parte da Fundesport. E ele sabia que a gente jogava biribol lá no clube, que ele brincava com a gente. Falou assim: vocês aí da família Russomano, vocês não querem montar um time e jogar biribol lá em Franca, representar Araraquara, jogos regionais, vai ser legal, vocês gostam tanto. Não deu outra, Falou assim: vamos participar. E aí então que a trajetória começou nesses primeiros jogos regionais em 2000, lá na cidade de Franca. E de lá pra cá a gente não parou mais. Começamos a trazer mais pessoas, mais adeptos, fomos montando um grupo maior. Hoje nós temos 2 grupos de WhatsApp com mais de 60 pessoas praticantes do biribol. Legal. Sendo pessoas com 17 anos até seus 70, 80 anos. E nossa equipe hoje, a gente faz parte da modalidade, já está jogando ranking, disputa brasileiro, disputa paulista, jogos abertos, aí por aí vai. Entendi. E como é que funciona o jogo, assim? São 2 tempos, são 3 tempos, de quanto tempo? Como é que funciona isso? Ele é semelhante ao vôlei? Porque, na verdade, é o vôlei jogado na água, a grosso modo. Sim. É isso. Sim, Quanto tempo demora uma partida? Como é que é organizado isso? O biribol, esteticamente, ele é um voleibol na piscina, Hoje já se tem até... Estão buscando essa alteração de nome, tentando tirar biribol e passar para voleibol de piscina. Então já está fazendo aí uma transição. Uma transição de nomenclatura, até por questões de marketing, por questões aí de divulgação da modalidade, Porque muita gente, quando fala biribol, a gente não sabe o que é e não associa o esporte ao nome, Exatamente. Então, vamos lá. Então, é um voleibol na piscina, Ela é jogado com 4 atletas para cada lado. 4 atletas? 4 atletas, uma piscina de 1,30 m de profundidade, 4x8, o tamanho dela. Isso é padrão? Isso é o padrão. Isso é o padrão oficial. Você fala vai ter uma competição de biribol. O tamanho é esse? Ela tem que ter a piscina oficial de biribol, então. Apesar que a gente já jogou numa piscina adaptada num jogos abertos lá em São Caetano do Sul, não foi muito legal, aconteceu a competição, dá para se fazer, mas para uma competição você precisa ter a piscina padronizada, 4x8 por 1,30 m de profundidade, 4 jogadores para cada lado, com mais 4 reservas,
e é disputado em melhor de 3 sets. Né? No voleibol, 3 melhor sets. de 5. Biribol, melhor de 3 sets, como no vôlei de praia. E jogado a 21 pontos cada set. Tá? Então, você tem que fechar o set sempre com diferença de 2 pontos. Então, 20-20 sobe para 22, 20-21 sobe para 23. Mais ou menos o padrão do vôlei. Isso, mesmo A diferença padrão. É que ele ocorre na água. Ocorre dentro da piscina, com 4 atletas para cada lado. Tá? Essa é a modalidade. Uma partida bem disputada, assim, jogos equilibrados, dura aí 40 minutos. Já fizemos jogos até de 1 hora, assim, subindo o placar para 26-26, 27-27. Então, é um jogo bem dinâmico, é um jogo bem rápido, assim, sabe? Ele é muito mais veloz, na verdade, do que o voleibol, porque é um espaço curto. Sim. Então, o jogo se torna mais rápido. E para quem está assistindo, assim, ele é bem bacana, né? Porque é muito técnico, é uma modalidade também muito técnica, né? Vem do voleibol com as suas particularidades, com as suas técnicas particulares de você explorar um bloqueio. Então, isso que eu ia falar, o ponteiro também existe, o armador, o levantador. Como é que funciona isso? Como a nossa equipe, né, eu e meus irmãos, quando a gente começou a jogar, como a gente veio sempre das quadras do voleibol, então a gente levou muito da quadra para a piscina. Então, assim, eu jogava sempre de levantador. Meus irmãos sempre foram atacantes, grandes atacantes. Então, o que a gente começou a levar para a piscina? Bolas rápidas, bolas de tempo, como se tem no vôlei. Né? Então, a gente começou... Quando a gente iniciou o biribol, a gente meio que mudou a forma de jogar. E adaptou para a piscina. O que a gente leva até hoje. Que a grande maioria das equipes hoje, elas jogam sempre com 4 jogadores altos, 4 jogadores de força, atacantes, né? Todos sabendo, assim, levantar, né? Porque é necessário que você saiba e domine os fundamentos, como o toque no voleibol, no biribol também tem. Então você precisa dominar isso. Então a grande maioria das equipes jogam desse formato: 4 jogadores altos, atacantes de força. Onde todos fazem todas as funções. Onde todos fazem todas as funções. Nosso time, a gente faz também vôlei todas total. as funções. Exatamente. A gente faz também todas as funções. Só que a nossa, ela tem uma particularidade, porque eu jogo mais como levantador. Tá? Eu sou o que menos recebo bola. Só que por outro lado, eu praticamente recebo todas as bolas para fazer o levantamento para os atacantes que vão derrubar ela na água. Tá? Então a gente joga nesse formato. Mas é uma particularidade da nossa equipe. Sim. Né? Então, quando a gente começou lá em 2000, na primeira etapa lá em Birigui, como convidado, né, até pelo senhor Dario Miguel Pedro, que foi o idealizador do biribol, lá na cidade de Birigui. Daí o nome biribol, né? Biribol, porque foi organizado a primeira vez em Birigui. Exatamente. E aí... Eu não sabia disso, ele não. Foi idealizado lá por volta dos anos 60, né, pelo senhor Dario Miguel Pedro. Ele tinha lá um clube do biribol lá na cidade de Birigui, onde começou a prática do biribol como lazer, como atividade, como recreação. E de lá para cá ele começou a querer desenvolver não tanto como competição, porque, assim, competições oficiais, uma liga nacional, na verdade, ela foi montada só em 1999, que foi fundada uma liga nacional de biribol, para daí realizar eventos e competições nacionais de forma muito mais organizada, né? Convidando equipes aí do Brasil. Então, por isso que se deu o nome biribol, na cidade de Birigui. E aí, assim, devido a isso, muita gente não conhece o biribol, não sabe o que é biribol. Parece que ficou uma coisa muito regional, né? Muito de cidade, né? Assim, exatamente. Né? Então, no início, a ideia é justamente essa, era ficar ali, sabe? Como recreação, como lazer. Até que começou a ter uma equipe ali na região de Birigui, né? Coroados, Araçatuba, começou a desenvolver bastante biribol, começou a se criar competições. Então, só dos anos 60 para 99 foi fundada uma Liga Nacional, que aí foi organizada aí toda uma instituição que cuidasse do biribol aqui no Brasil. Por isso que hoje a gente existe essa transição
do nome, para voleibol e piscina. Para vocês terem uma ideia, a gente chegou numa primeira vez lá em 2000 em Franca para jogar o biribol nos regionais, né? Aí conversando com o pessoal lá na cidade, eles falaram: e aí, o que vocês jogam? Ah, biribol, a gente joga biribol e tal, até uma curiosidade. Aí a pessoa falou assim: biribol é aquele negócio que toca. Eles confundiram berimbau. Berimbau. Sabe? Então, assim, aí já foi uma história que aconteceu com a gente desde a primeira competição que a gente foi. Entendi. Tá? Então, por isso que, assim, se a gente for pensar em marketing, né, em ir atrás de uma empresa para poder vender a marca, né, ou esporte, para trazer um campeonato, para se divulgar um campeonato... Poxa, vai divulgar um campeonato lá nos Estados Unidos, vai divulgar um campeonato lá na Europa. De biribol? De biribol? Mas o que é biribol? Sabe? Então, por isso que já se tem aí uma grande mobilização para se mudar o nome. E existe uma Federação Paulista? Existe. Hoje em dia existe a Federação Paulista, existe a Confederação Nacional de Biribol e também tem Federação Goiana, tem Federação Mineira, Federação Paranaense, tá? Que são, na verdade, os pontos fortes do biribol aqui no Brasil hoje. Então, se a gente pegar, o grosso está no estado de São Paulo. As principais equipes do Brasil concentram-se aqui no estado de São Paulo. Até por conta de jogos regionais, jogos abertos. Mas Minas Gerais, né? Mato Grosso do Sul e Paraná também são bastante fortes no biribol. Tanto que tem equipes de Londrina, Maringá, que vêm jogar campeonatos nacionais, equipe de Campo Grande, equipe de Goiânia, Uberaba, o pessoal vem para jogar as etapas do biribol. E muitas das cidades, no começo, elas contratavam essas equipes de fora para representar nos jogos regionais e jogos abertos. Hoje já não acontece muito isso por conta de vínculo de atleta por cidade, já que a Federação Paulista encontra-se vinculada à Secretaria do Estado de São Paulo. Então fica difícil você pegar e ficar trazendo a equipe de fora para representar a cidade em 2 torneios do Estado de São Paulo, sendo que tem esse vínculo de atleta. Então hoje isso já dificilmente acontece, tá? Mas hoje em dia a gente conta com a Federação Paulista, que está vinculada à Secretaria do Estado. E ela que comanda ali o biribol, as regras, a parte de arbitragem, ela que cuida disso daí. E tem o Campeonato Paulista de biribol? Tem o Campeonato Paulista de biribol. Na verdade, hoje tem 2 campeonatos simultâneos de biribol. Tem um da Federação Paulista e tem um da Confederação Nacional de Biribol, que realiza etapas também do Paulistas. Né? Depois da pandemia que nós passamos aí, as etapas eles começaram a direcionar de forma mais regionalizada. Então, antigamente a gente ia para a etapa numa sexta-feira e voltava no domingo. Hoje as etapas elas são feitas praticamente um dia, num final de semana, num sábado, né? Em locais mais próximos, até para poder divulgar mais o esporte e fazer com que cresça, com que mais cidades, mais adeptos venham para a modalidade. Tá? Então, assim, a Federação Paulista e a Confederação Nacional de Biribol, elas fazem campeonatos distintos. Existe, assim, uma grande luta e uma grande torcida para que seja unida essas duas entidades para que o biribol cresça mais ainda aqui no Brasil. Porque hoje a Confederação Nacional, ela cuida da divulgação, vamos dizer assim. Então ela viaja com as suas verbas lá para Nordeste, foi para Argentina, sabe? Foi trazendo e mostrando o biribol Brasil afora. Tá? Nesses pontos que eu falei, Paraná, Rio Grande, Minas Gerais, Goiânia e Estado de São Paulo, aqui ele já é bem divulgado, já tem bastante torneios, bastante adeptos. Então a Confederação Nacional ela cuida da massificação do esporte e a Federação Paulista cuida dos campeonatos mais profissionais, vamos dizer assim, né? Pessoal que hoje, para ter uma ideia, tem cidades que contratam jogadores, pagam salário para jogadores. É mesmo? Está nesse nível? Hoje já está. Hoje o biribol chegou já... Lógico, não num patamar... Sim. Sabe? De qualquer outra modalidade, né? Como vôlei, como basquete, como futebol é absurdo, né? Mas como um handebol não nesse patamar, tá? Mas existe já jogadores recebendo salário para jogar... se torna mais profissional, né? Ele deixa de ser
mais amador para um sistema profissional. Sim, né? sim. A partir do momento que entrou na Secretaria do Estado de São Paulo, né, tendo o biribol nos regionais de jogos abertos, isso fez com que crescesse muito o biribol para a gente. E a gente luta justamente para que isso não saia da Secretaria do Estado. Porque uma vez que a modalidade sai da Secretaria do Estado, né, a modalidade ela tende a acabar, porque... Né, qual prefeitura... Só os clubes não dão conta. Não dão conta. Pode até ter assim, campeonatos particulares, por exemplo, mas... E qual prefeitura, por exemplo, vai ajudar com verbas de viagem e tudo se você não vai representar a cidade na modalidade de jogos regionais e jogos abertos? Então... Tem que ter competição. Tem que ter competição. Então é uma luta constante de se ter um grande número de equipes, sempre, todo ano, que nem jogos regionais vai ser agora em julho. Sempre aquela mobilização para se ter bastante equipes inscritas, para que isso não acabe. Graças a Deus o biribol, para se ter uma ideia, ele chegou a ser a modalidade com mais cidades inscritas em jogos regionais, batendo o futsal, que era o principal. O principal. Batendo o futsal, né? Vôlei, futebol. Então, só que hoje, infelizmente, o biribol ainda é jogado assim, se for ver em campeonatos estaduais, ele é mais praticado na modalidade masculina, tá? Então só tem a categoria livre, a categoria adulta, na modalidade masculina. Campeonatos femininos, ele tem só torneios mais regionalizados, lá na cidade de Araçatuba, Birigui. Então ainda não se tem um campeonato, por exemplo, sub-21 de biribol, por isso que é uma luta constante das cidades conseguirem trazer, né, a modalidade para novos adeptos aí, né? Nós temos aqui na nossa equipe jogadores de 17, 18 anos, então isso para a gente é muito importante. Além de ter também jogadores já experientes com 45, 50, a gente está mesclando com jovens atletas aí. Então, para nós é excelente. E como é que funciona as categorias do biribol? Então, as categorias hoje, até 2018, né, quando, por exemplo, vou falar, né, aqui na cidade de Araraquara, até 2018, quando tinha as duas piscinas lá no Clube Estrela, que hoje foi vendido para o DAI, aí eu cheguei a ter quase 40 meninos de 14 a 18 anos. 40 meninos? Eles se revezavam. Jogando biribol? Jogando biribol, tá? Já estava começando com o biribol feminino. Aí de lá para cá, né, teve essa venda, a gente acabou perdendo essas piscinas. Depois veio pandemia, então hoje a gente, na verdade, a gente só está com uma categoria, que é a categoria nossa livre, e que eu consegui migrar alguns meninos para estar hoje fazendo parte do nosso grupo, tá? Como nós estamos utilizando uma piscina particular, então, por enquanto está difícil de eu pegar e abrir e expandir para novas molecadas, para fazer escolinha. Porém, por outro lado, né, o lado positivo, 2 novas piscinas já estão sendo finalizadas lá na Ferroviária. Sim. Então, provavelmente, a partir do segundo semestre, ou se não der segundo semestre, o ano que vem, eu já vou estar com as escolinhas novamente. Então, por enquanto, a gente só está com a categoria adulta masculina, né, por essas questões que eu falei, né, de estar treinando em um lugar particular e ficando assim, difícil de abrir, né, para a população ir lá participar, principalmente meninos. Mas a gente conseguiu, assim, a gente está aí com jovens promessas aí de 17 e 18 anos, jogando com a gente já na equipe principal, indo para torneios com a gente também. E existe um campeonato araraquarense em torno da modalidade ou não? Então, a gente já conseguiu... Teve um ano que a gente conseguiu colocar nos Jogos Colegiais, né, de Araraquara, lá no Jocoara. E vamos ver se a gente consegue, na verdade, agora com essas 2 novas piscinas sendo realizadas lá na Ferroviária, vamos ver se a gente consegue, na verdade, divulgar mais isso daí, né? Porque daí, como vai ter um espaço público para se utilizar, a gente consegue realizar um torneio aí maior aqui na cidade. A minha ideia sempre foi, a gente sempre tentou lutar, jogos da primavera, né? Aqueles jogos conhecidos do voleibol. Poxa, vamos fazer que era legal pra caramba. Exatamente. Vamos
vamos fazer na modalidade de vôlei de piscina também, né? Então, já migrando o nome aí, biribol, vôlei de piscina, pô, vamos colocar então no Jocoara, nos Jogos Colegiais, vamos colocar a modalidade de biribol, sabe? Então, tendo essas piscinas, com certeza a gente consegue... Dá uma dinâmica diferente. Dá. Aí a gente consegue chegar num outro patamar aqui pro biribol. E aí também, não só a gente tendo as categorias de base, a gente consegue fazer esses torneios regionais, pegar aí outras cidades, sabe? Trazer novos meninos aqui para fazer um festival, levar os meninos até... Porque isso que eu ia te perguntar, porque a água deixa as crianças interessadas no biribol, né? Exatamente. Porque parece assim, que você tem... como que é a experiência? Por exemplo, você pratica o esporte já há muitos anos, quando você vai falar do esporte para alguma criança, para algum grupo de adolescentes e tal, como é que é a receptividade por parte desse pessoal? Assim, a grande maioria, né, da molecada hoje, né, de meninos, de meninas, a molecada gosta de piscina, gosta de estar em água. Então, sim, isso assim é muito bom, ainda mais na nossa cidade aqui, Araraquara. Que é calor. Que é calor, né? Então é muito fácil, sabe? Lógico, é uma modalidade, o biribol é uma modalidade assim, ela requer bastante domínio, técnicas, né? Habilidades para você jogar, você por ser dentro de uma piscina com 1,30 m de profundidade, então a gente precisa ter, na verdade, meninos com uma certa altura que dê pé, que ele consiga desenvolver a modalidade. Só que, né, desde quando foi criado o biribol, o seu Dario Miguel Pedro, ele fazia um torneio ele chegou a fazer torneio sub-14 e sub-17 lá no clube de biribol lá de Birigui, com uma piscina menor, com 1,10 m de profundidade, altura da rede menor. E você precisa ver que bacana que foi. Eu lembro até hoje dessa experiência, de ver aqueles meninos e falar assim, poxa vida, um dia eu vou chegar lá, trabalhar e trazer essa molecada para cá, né? Hoje a gente não tem uma piscina, lógico, adaptada para isso. Mas a gente tem nas piscinas, a gente consegue levar essa molecada para jogar, para ensinar, para eles aprenderem. Como eu cheguei a falar, até 2018 eu cheguei a ter 40 meninos inscritos para fazer aulas. E eles iam lá de terça, quinta e sexta, estavam lá no clube fazendo as aulas, treinando. Tinha dia que ia 10, outro dia ia mais 10, e assim foi crescendo. Sabe? E aí foram desenvolvendo. Vai no boca a boca, né? Vai. Tá. Fui lá e tal, gostei, olha, é bacana, o canal é bacana, você joga na água e tal. Sim, sim. Então isso é muito atrativo, né? Pra cidade de Araraquara, que é bem calor. Sim. É bem uma cidade quente. Quente, né? Sabe? Então a hora que você coloca, vamos lá jogar biribol, vai ser na piscina em tal lugar. Poxa, imagina agora, tá sendo finalizada a construção das 2 piscinas, né? Eu fui lá ver, tô acompanhando lá na ferroviária e já tá bem adiantada, que vai demorar um pouquinho, porque tem as outras piscinas que vão, né, para serem... fazer parte ali do conjunto, né? Vai ficar um complexo muito legal lá. Então a gente vai conseguir levar esse pessoal, pegar as escolas, sabe, fazer festivais escolares, combinar com... Mesmo se não for festivais escolares, mas assim, sabe, levar a molecada para ir conhecer, quando traz torneios, o pessoal ir lá assistir, ver que tem campeonatos oficiais, campeonato paulista, campeonato brasileiro, poxa, é bacana, sabe, o pessoal... Porque para uma molecada começar no esporte, eles têm que ter um espelho. Start. Tem que ter um... Né? Tem que ter, além do incentivo, tem que ter um espelho. Poxa, peraí, eu vou jogar aqui, mas onde que eu posso chegar? Ó, tá vendo? Você pode chegar numa equipe dessa... Apesar de, né, nas devidas proporções, mas tem atletas contratados que jogam por Santos, que jogam por Birigui, que jogam por Araçatuba. E outra também, porque aí o cara fala assim, poxa, eu pulei na piscina, eu joguei, pô, eu gosto e eu jogo bem. Então, vou nessa. Exatamente. Né? Porque aí tem muito dessa questão do cara, da criança se identificar com o esporte. Ele fala assim, não, pô, eu vim aqui, eu sou competitivo, eu ganho, tô na frente, não é? Isso e cria aquela autoestima que diz assim, não, poxa, ó, vou... Sim, sim. Vou abraçar essa ideia, não é? Exatamente, vai abraçar ali a modalidade, vai gostar, vai querer desenvolver, vai querer evoluir, sabe? Vai querer viajar para conhecer outros lugares, disputar aí torneios, conhecer novos atletas aí, sabe? Então isso é bacana.
E o biribol tem muito disso, né? Porque o biribol, na verdade, é uma modalidade que ela não tem idade para você praticar. Ele não limita você, por exemplo, você só pode jogar até tipo 35, 40 anos. Poxa, nós temos jogadores que jogam em alto nível da nossa equipe, né? Guedão, o grande Guedão, se ele estiver assistindo aí, ele tá com 55 anos e joga em alto nível. Porque também a água não tem impacto, né? Exatamente. Então, assim, tem aquele... Te ajuda. Né? Te ajuda, dá uma dinâmica diferente. Exatamente. Né? Lógico, tem por ser um esporte também jogado em alto nível, porque você vai para uma competição, você vai pegar os melhores atletas, então você acaba, lógico, sofrendo lesão, você acaba se esforçando um pouco mais, então você machuca lesão de ombro. Tá, isso é normal. Só que, lógico, se você for pensar para molecada e tá vendo isso daí, lógico que é um atrativo. Com certeza. É muito bacana você ter o biribol, não ter essa discriminação de faixa etária, de por exemplo, de porte físico, né? Porque você vê... Pô, menina pode jogar com menino? Não se tem competições mistas, mas se pode jogar. Você pode fazer, sabe? Brincar você pode, com toda certeza. É uma modalidade, assim, muito, muito aberta, sabe? Porque você pode misturar ali, como todas as outras, na verdade, sabe? Sim. Hoje não tem mais essa questão de diferenciar. Mas você pode, né? E a minha ideia agora a partir do ano que vem, realmente começar com o biribol feminino e começar com a molecada, sabe? Fagner quer perguntar. Você estava falando a respeito de lesão. Sim. Então, a profundidade da piscina é 1,30 m, então tem que ter uma certa estatura. Sim. E o esforço que é feito dentro da água é muito grande. Como vocês preparam? Tem um condicionamento físico, uma preparação em academia, fortalecimento? Como que funciona essa parte? Então, trabalho de fortalecimento é imprescindível, né, para qualquer esporte hoje. Então, a grande maioria dos nossos jogadores, né, aqui da cidade, eles fazem academia, eles fortalecem. Alguns treinam por conta própria, outros eu acompanho. Então, fortalecimento para qualquer modalidade, para qualquer esporte, é de suma importância justamente para você ter a proteção, para você conseguir desenvolver melhor desempenho também, né? Ganhar mais força, ganhar mais impulsão, ficar mais resistente num jogo que você consiga... Igual eu falei, nós chegamos a ter um jogo que foi o set termina em 21 pontos. Foi até 30? Foi até 28, 26, sabe? Então, assim, é pauleira. E é um jogo dinâmico, ele é muito rápido, ele é muito mais rápido que um voleibol, por exemplo, pelo espaço ser curto. Então, e a gente quando vai para uma etapa, né, do Paulista, de uns jogos regionais, jogos abertos, a gente chega a fazer 3 jogos no mesmo dia. Então a gente precisa ter uma certa resistência, um certo fortalecimento, proteção de coluna, joelho, para você conseguir saltar, proteção de ombro, porque o tanto de ataque que acontece numa piscina é muito grande, sabe? Então, a gente eu já fiz até um estudo, né, com um amigo meu, com o Matheus, a respeito disso, de saltos dentro da piscina, e foi muito bacana, que realmente a gente vê. E no começo da etapa, para o último jogo, uma final, por exemplo, que seria o 5º jogo de uma etapa, sabe? O quanto que a gente já perdeu de desempenho, de salto. Então, por isso que é importantíssimo estar fazendo fortalecimento, condicionamento, porque senão não aguenta uma etapa jogada em alto nível. Tá? Você falou que joga até 4 partidas no mesmo dia? Chega a jogar até 4 partidas no mesmo dia. Qual que é o intervalo? Então, aí assim, por ser uma etapa como os torneios do vôlei de praia, né? Você joga um jogo, aí você espera ali 2, 3 jogos para você entrar novamente na piscina e realizar um novo jogo. Então, assim, entre um jogo e outro, normalmente você vai ter ali 1h30, 2 horas de intervalo. Então, ali você tem que estar descansando, recuperado, tem que se alimentar para poder ter energia para o próximo jogo, depois jogar, recuperar de novo para um próximo jogo. Então, por isso que eu falo assim, condicionamento físico é imprescindível. Treinar, fortalecer, sabe, exercícios específicos que a gente trabalha, não só condicionamento geral, mas exercícios específicos para a modalidade, né? Isso entra também, porque senão não aguenta. Por isso que a gente consegue ter até essa longevidade na modalidade, tá? Como eu falei, nós temos jogadores jogando em alto nível com 55 anos.
E disputa o Campeonato Paulista. Disputa o Campeonato Paulista, vai estar com a gente nos Jogos Regionais, Jogos Abertos, vai estar no Paulista agora dia 17 de junho, lá no Clube de São Paulo, Futebol Clube, lá em São Paulo. Estaremos lá. Então, é muito bacana. E você pega, assim, um atleta com 55 anos, jogando com um menino de 20. Garoto de 20, 25, e tá jogando no mesmo nível, assim. Então, é muito bacana. Por isso que eu falo que o biribol é muito legal, porque não tem essa... Sabe? Essa discrepância. Não tem. Você consegue. E Entendi. se você consegue sempre se manter condicionado... Quer dizer, mesmo você tendo uma idade diferente da outra, isso não interfere na relação da construção do jogo. Biribol é igual tipo vinho. Quanto mais experiente, melhor. Mais técnico, né? Mais habilidade. Você consegue até, na verdade, economizar energia, sabe? O garotão não vai tirar uma onda e falar assim, hoje esse tiozão vai dançar comigo. É o contrário, né? Muitas vezes no biribol acontece justamente o contrário. Né? O tiozão que fala, meu amigo, você é muito moleque ainda, relaxa aí. É lógico, às vezes você pega um moleque, por exemplo, eu já tô com uma vocação boa, né? Eu já tô com 42 anos, né? Não sou dos mais altos. Então, assim, eu tenho 1,82. Se eu pego um moleque de 22 anos com 2 metros de altura, lógico que eu vou ter dificuldade hoje em dia, sabe? Mas assim, pelo menos na parte de habilidade, o biribol, a experiência, ela te leva muito, te ajuda muito. Então não precisa só da força física. Então a habilidade você consegue fazer com que seja talvez o diferencial numa partida. Mas me parece também que o biribol é um esporte que está sofrendo um processo de transição, né? Sim. Entre a recreação e o esporte, não é? Exatamente. Ele sofre essa transição, porque eu vejo no clube, aqui no clube araraquarense aqui, sim, o pessoal tem uma competição ali, né? Tem uns torneios ali, não tem? Porque todo mundo que começa a praticar alguma modalidade esportiva, né? Lógico, é gostoso você pegar e ir lá praticar. Só que assim, já tá, acho que, não sei se é do sangue do brasileiro ou de quem é atleta, de quem é esportista, de querer competir, de querer jogar contra alguém. Né? Então, você pega mesmo lá no clube. E eu mesmo comecei a jogar lá, né? A gente até então jogava tudo, ia lá, batia a bola sábado o dia inteiro, domingo de manhã o dia inteiro. Só que a gente falava assim, poxa, mas eu quero competir, quero jogar. Sabe? A gente tem essa questão esportiva, competitiva, né? Mas competitiva no bom sentido, né? Tudo... Então, por isso que lá no clube hoje já se tem vários torneios lá internos. A gente, ano passado, a gente trouxe uma etapa do Paulista lá no Clube Araraquarense. Então teve uma etapa do Campeonato Paulista lá. Nós trouxemos lá uma etapa do Campeonato Paulista. Lá que bacana, que legal. Eles abriram as portas pra gente e a gente conseguiu... Quantos times disputam o Campeonato Paulista? Quantos times de biribol jogam? Hoje, no modelo de competição de hoje, tá? Pós-pandemia, está sendo disputado com em torno de 12 a 16 equipes por etapa. Porém, assim, quando se tem locais, por exemplo, que tem... Porque para você jogar uma etapa, para uma cidade sediar uma etapa, você precisa ter 2 piscinas de biribol. Isso é... básico. Isso é básico. Você tem que ter 2 piscinas de biribol. A estrutura tem que ser essa. Você tem que ter as 2 piscinas, porque senão você não consegue... dar fluência no processo. E aí vai precisar de mais dias para acontecer o torneio, então você precisa ter duas piscinas. Aqui no caso na Araraquarense, a gente trouxe 12 equipes. A gente não conseguiu trazer mais. Por quê? Porque só tinha uma piscina disponível. E precisava terminar num dia só. Então começou 8 horas da manhã e foi acabar 7 horas da noite. Mas conseguimos terminar no mesmo dia. Sim. Tá? Até por questões de redução de custo. E logística também. E logística também das cidades. Porque... Até então, até antes da pandemia, os torneios eram realizados com 20 equipes. Né? Os torneios principais, seria o Campeonato Brasileiro, eram disputados com 20 equipes, sendo 8 equipes na primeira divisão e o restante, as 12 equipes, na segunda divisão. Então era dividido em divisões. Né? As 8 melhores do ranking do ano passado jogavam a primeira divisão, só que de uma etapa para outra, por exemplo... o biribol é jogado em etapas, como o Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia, por exemplo.
Você joga aqui as primeira etapa, vamos supor, em Araçatuba, a segunda etapa em Araraquara, a terceira etapa em Itaquaritinga, e você vai somando pontos. Classificatório. Classificatório. Você tem o campeão da etapa. Ó, Araraquara foi vice-campeão da etapa de Araraquara. Tem lá, ganhou 9 pontos. Na etapa seguinte, Araraquara foi terceira colocada, ganhou 7 pontos. Aí vai somando para no final ter o campeão geral e aí se premiava. Então, por isso que se fazia primeira divisão e segunda divisão. Hoje, nesse modelo, ele está reduzido para 12 equipes. Tá? 12 equipes. Para 12 equipes. Mas tem aí locais que tem mais piscinas. Tem, vamos supor, a cidade de Uberaba, por exemplo, quando vai num torneio da Liga Nacional, o clube lá de Uberaba tem 4 piscinas. Tem 4 piscinas disponíveis. Então você consegue levar 24, 26 equipes para lá, sabe? Bacana, hein? Então é muito legal. São uns torneios bem grandes assim que a gente já participou mesmo. E hoje está voltando, né? Pós-pandemia, graças a Deus, já está voltando. As cidades já estão indo para suas respectivas etapas. As prefeituras estão conseguindo também ajudar, né? Proporcionar verbas para viagens, né? Porque hospedagem, alimentação, transporte, tudo isso aí gera custo. Então, se você não tem no planejamento aí, né, de uma prefeitura, aqui, graças a Deus, a gente está hoje, né, a gente, desde 2000, a gente nunca teve problema, a gente sempre, né, teve essa ajuda. A própria instituição aqui, a Uniara, já ajudou bastante a gente nos torneios aqui em Araraquara. Nós trouxemos de 2013 a 2018, nós trouxemos 5 etapas do Brasileiro aqui na cidade de Araraquara. Que bacana. Foram 5 etapas do Brasileiro e 3 jogos regionais, jogados aqui na cidade de Araraquara. E a Uniara sempre ajudou a gente, sempre foi um dos patrocinadores que fez com que a gente trouxesse os torneios para cá. Então, hoje, como a gente não tem um local, mas teremos, né, a partir, se Deus quiser, do ano que vem já vai estar aí com as piscinas prontas, vamos estar realizando novas etapas de novo. E me diga uma coisa, existe uma seleção brasileira de biribol? Então, ainda assim... Existe caminho para a gente chegar num esporte olímpico, transformar o biribol num esporte olímpico? Existe um campeonato sul-americano de biribol? Ainda... Como é que é isso? É a grande luta, na verdade. Porque, eu falei, ele foi idealizado, o biribol, nos anos 60. Só em 1999 foi fundada uma Liga Nacional de Biribol, ou seja, que foi organizada uma instituição para controlar e comandar o biribol para divulgar o Brasil afora. Depois de 30 anos, né? Depois de 30 anos. Então, assim, eu acredito que ainda nós estamos não tão longe, já estivemos mais longe. Tá gatinhando. Por quê? Porque existe, né, uma confederação nacional que já está divulgando na Argentina, divulgou já na Europa. Apesar de que o biribol, ele é muito jogado assim em navios, cruzeiros, sempre tem o biribol como recreação. Em vários países são jogados como recreação. Por isso que eu te falei, essa transição entre exatamente. A recreação e o esporte, né? Onde você tem competição. Sim, então é uma luta isso daí. Eu acredito que assim, tá longe, mas não tão longe como a gente estava, vamos dizer. Porque o biribol, por ser jogado no assim, mundo afora, só de forma recreacional, para a gente conseguir, vai precisar de muita força, não só de iniciativa privada, mas assim, da questão pública, de poder expandir isso, né? Já se trouxe equipe de Argentina para jogar torneios. Já se foi na Argentina para jogar torneios. Então, assim, isso já é um grande passo, coisa que nunca teve. Já teve a possibilidade de trazer um time da Itália para vir aqui jogar, sabe? Então, assim, ainda precisa estar engatinhando. Eu falo que ainda está engatinhando nesse processo de ter um torneio sul-americano, ter um torneio mundial, montar uma seleção brasileira. A seleção brasileira foi montada não assim, montou uma seleção brasileira. Não, mas assim, todo final de ano se premiava os melhores jogadores. Então, seria a seleção do ano, por exemplo. Quais são os melhores atletas? E isso já aconteceu, tá? Então, só que não se tem ainda a seleção brasileira. Eu falo que a gente está engatinhando. Teve uma época que a gente não estava nem engatinhando. Agora acredito que já está engatinhando. Entendeu? Então, e quem é o melhor time de biribol do Brasil hoje? Hoje em dia,
Birigui e Santos são as duas principais equipes do Brasil. São as que mais investem, são as que contratam jogadores, são as que pagam jogadores para poder jogar. Tá? Birigui e Santos. Aí tem Araçatuba, tem Taquaritinga, tem Votuporanga, que são cidades também que sempre contratam, tá sempre com equipes fortes. Né? Taquaritinga é a nossa grande... É a grande rivalidade aqui da região, de jogos regionais. Sabe, jogos regionais, para vocês terem uma ideia, de 2000 até o ano passado, tirando o período da pandemia, foram 21 jogos regionais. Nós disputamos 14 finais com eles. Nossa, então tem chão. Tem chão. Foram 14 finais com eles, sabe? Então se você colocar que a rotatividade de atletas é pequena, sim, são sempre os mesmos que estão ali, porque aí porque são sempre os mesmos que estão disputando ali, porque quando você troca, mudou um, mudou dois, mudou três, mas né, a estrutura do time é a mesma. É a mesma, exatamente. As trocas são pequenas. Dessas grandes cidades, nos grandes clubes aí, né, do Birigui, Votuporanga e Santos, eles têm, né, eles contratam, então eles conseguem migrar mais, né, jogadores, assim. Mas tem equipes muito fortes também. Tem São José dos Campos, né, da outra região. Tem... Então, São Caetano, na verdade, contratava a equipe de Votuporanga para representar por São Caetano na época. Por isso que agora já não pode mais. Então o Campeonato Paulista é bom, hein? O campeonato mais forte. Falava assim, o Campeonato Paulista seria como se fosse são as melhores equipes do Brasil disputam o Campeonato Paulista, né? É o mini brasileiro da categoria, da modalidade. É o mini brasileiro. Aqui né? Onde se você falar que junta lá Minas Gerais, um escorrega aqui do Paraná e tal, um negocinho ali e tal, quando você vê, bom, mas é... Exatamente. Concentra equipe de Campo Grande sempre foi muito forte, que jogava o Campeonato Brasileiro. Equipe de Campo Grande, equipe de Londrina, equipe de Goiânia. Goiânia sempre teve também, tem muitos torneios lá em Goiânia, torneios bons, torneios fortes. Minas lá, aquela região de Uberaba, também sempre teve equipes e muitos jogadores lá na cidade de Uberaba que vinham para cá jogar brasileiro também. Então, sempre foi muito bacana assim, esses torneios, sempre foi muito nível alto. E hoje a gente está, se pós-pandemia, a gente está tentando voltar de novo, né? Nos moldes que era antigamente, jogar uma etapa em 2 dias, sabe? Dividir primeira e segunda divisão, porque já está conseguindo fazer isso. Porque time parece que tem, né? Tem. Times parece que tem para fazer isso. Né? Como eu falei, nos últimos jogos regionais, foram, se eu não me engano, 72 cidades inscritas em jogos regionais. Do biribol? Do biribol, da modalidade biribol. 72? Então então é bastante. É bastante. É muita coisa. É bastante. Muita... Só que, lógico, a Secretaria do Estado de São Paulo, ela cobra sempre, cada vez mais, para não sair. Porque o que a Secretaria do Estado de São Paulo ela quer? Ela quer manter, por questões de custos, tudo, elas querem reduzir as modalidades que não são esportes olímpicos. Tá? Então, eles querem manter para jogos regionais abertos as modalidades olímpicas. Então, para isso, e aí fica sempre o mesmo nicho, e aí fica sempre a mesma coisa, os outros esportes não têm espaço. Exatamente. Então, como a Secretaria de Esportes, se você está para desenvolver, né, as modalidades, desenvolver o esporte como um todo, então você não pode fazer essa discriminação. Se tirar, não, vamos dar força para que a modalidade cresça. Que o esporte, a modalidade cresça, né? Claro, é mais fácil você pegar e cortar, reduzir custo e fim de papo, né? Então, pra gente é terrível. Então a gente fica sempre naquela luta, todo ano, né? Será que vai atingir? Será que vai atingir? Daí a questão de montar um biribol feminino nos jogos regionais. Só que para isso precisa ter cidades que tenham a modalidade feminina para disputar um campeonato, para estar afiliado à Federação Paulista, justamente para poder implementar nos jogos regionais e jogos abertos. Aí você soma cidades. Por que eu falo assim? Poxa, Araraquara, a modalidade de biribol teve mais cidades inscritas do que o futsal, por exemplo. Só na modalidade adulto masculino. Porque no futsal você pega masculino, feminino, sub-21. Então você soma 4 modalidades, né? Então, por isso que o biribol é uma luta constante.
Só que para isso precisa de todo o incentivo, tanto privado, principalmente público, aí para poder dar essa força, ajudar a crescer, senão a gente vai ficar parado. Daí o viver de esporte biribol hoje em dia é praticamente impossível. É praticamente impossível. Né? Pessoal que hoje, quando eu falo assim, pessoal contrata o jogador, paga um salário, só que assim, não dá para você pegar e falar assim, se eu parei com tudo, só jogo biribol. Não dá para você fazer isso. Sim, claro. Sabe? Já é impossível. Mas você pensar que hoje em dia já tem essa possibilidade de você conseguir complementar uma renda jogando biribol, então isso já faz... É um cenário diferente. É um cenário totalmente diferente daquele começo, sabe? Então, por isso as lutas de se manter os campeonatos, né, desenvolver, trazer molecada junto. Então, aqui, assim, aqui é o que eu falo, aqui em Araraquara a gente está sempre lutando. Tá sempre indo atrás, correndo atrás, trazendo gente nova, convidando. Porque o biribol... Aqui em Araraquara, quantas crianças ou quantas pessoas são ligadas ao biribol, assim, diretamente, que você sabe? Então, nós temos 2 grupos, assim, né, de WhatsApp que acompanham a gente, que a gente marca treinos, tudo. Nós temos 2 grupos aí que em volta de 60 pessoas. Sabe? É bastante. Bastante. É bastante. Só que, lógico, dessas 60... Nós temos um grupo ali de em torno de 16 que são os que realmente viajam para jogar as etapas, sabe? Que vão para os torneios, que estão ali com a responsabilidade de representar a cidade nos torneios. E de trazer pelo menos uma medalhinha. Exatamente, né? Que é isso que a gente quer, né? A gente vai para um torneio, a gente não quer voltar de mão vazia, a gente quer trazer alguma coisa. Entendeu? Sim. Então a gente tem um grupo ali de 16, 18 ali que vão para realmente com as etapas. Toda etapa, tá sempre lá. Então, por isso que eu falo que precisa de muito incentivo ainda para a gente conseguir criar essa responsabilidade para as pessoas que também praticam. E a gente conseguir dar esse suporte para quem está começando, né? Trazer a molecada, montar o feminino para falar assim, vocês têm esse suporte. E as meninas se interessam pelo biribol, né? Sim, e as meninas jogam, tem bastante menina que joga, né? Que jogam, que me procuram, que querem montar a equipe feminino. E só que assim, como a gente está trabalhando hoje em local particular, fica difícil você levar. Fica difícil a gente abrir para. Onde o time de biribol treina hoje? A gente treina, para vocês terem uma ideia, na casa da minha mãe, onde a gente construiu em 2000, né? Em 2001 a gente construiu essa piscina justamente porque a gente não tinha um local adequado para treinar. Então, eu, meus irmãos, meu pai, a gente construiu a piscina do lado de casa, no terreno do lado de casa, para a gente poder desenvolver os nossos treinamentos. Porque uns eram sócios do clube, outros não eram sócios. Ninguém, assim, não se abria as portas, a gente pode vir aqui só treinar e ir embora. Não tinha essa possibilidade. É complicado, né? Então a gente precisou com as nossas próprias pernas ir lá construir a piscina para poder ter. Então a gente voltou hoje a treinar nesse local, né? Que é na casa da minha mãe, e é ali que a gente desenvolve. Por isso que eu falo que fica difícil a gente abrir, né, o espaço para trazer novas pessoas, montar uma nova equipe. Com certeza. Né? E aí seria a parte de patrocínio do clube em abrir para os atletas. Sim. Somente aos atletas. Sim. Não é sócio, mas ele é atleta, então ele vai treinar. Exatamente. Então essa seria a parte interessante da iniciativa privada para ajudar no esporte. Exatamente. Não precisaria, vamos supor, entrar, por exemplo, com questões financeiras. Mas, tá bom, eu vou ceder o espaço no horário aqui. Um apoio, né? Vou dar um apoio para vocês, vou trazer aqui, vocês podem trazer uma etapa, que aí vai ajudar, quem sabe vai movimentar também aqui o clube, a trazer mais pessoas que venham para cá, que vai consumir no bar, sabe? E aí vai, aí gera todo um processo. Sim. Sabe? Então, é isso que nós não tivemos. Então, por isso que lá de 2000 a gente construiu essa piscina, começamos a treinar lá e a gente ficou independente de qualquer coisa, fomos tocando treinamento até hoje, né? Do período de 2013 a 2018, nós tivemos a piscina lá no Clube Estrela. É uma luta, porque me parece, assim, pela conversa, você abraçou mesmo o Nós esporte. abraçamos. E de forma bem particular, assim, quer dizer, na verdade, o esporte, ele está vinculado necessariamente a você, a família e tudo que, com o tempo, desenvolveu as atividades. Né? Isso realmente, assim, aconteceu porque nós abrimos as portas, nós investimos, na verdade, para poder ter
o que a gente tem hoje. Tá? E uma capacidade de praticar o esporte sem ter uma relação de dependência, porque ter piscina até muito tempo atrás era bem difícil, custava caro. Sim. Né? Hoje se popularizou um pouco mais, né? Exatamente, né? O acesso ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Para você pegar e ter uma piscina. Então, sempre tem essa luta hoje de ter piscinas públicas, justamente para poder trazer novas pessoas, trazer novos campeonatos, para pessoas conhecerem, ver que está tendo treinamento. Porque, poxa, quem vê que nós estamos treinando lá num portão fechado, só nós ali num grupo restrito, né? Mas, na verdade, é ali que a cidade de Araraquara treina e vai conseguir os jogos regionais, e vai conseguir os jogos abertos, vai trazer título paulista para Araraquara. É ali, naquele portão fechado. Sabe? Que a gente consegue trazer. Que é ali que a gente leva as pessoas para treinar, para desenvolver. Então, tendo piscina pública, as pessoas passando, opa, peraí, olha que legal, aqui tô treinando natação, mas poxa, tem a hidroginástica ali, mas tem o biribol, caramba, vou falar pro meu filho, eu vou trazê-lo. Sabe? E aí você começa você massifica o esporte, exatamente, né? Tem mais gente praticando, surge mais talentos e assim o esporte tem que estar aberto, as pessoas têm que ver, tem que saber que está acontecendo aquilo, né? Porque para eu sair correndo, bater de porta em porta, você quer ir lá jogar biribol? É assim, você não quer ir lá ver? Ah, mas onde você joga? A gente joga numa piscina particular, sabe? É complicado. Você não quer ir lá ver um torneio? Tá tendo um torneio aqui, foi um festival interescolas aqui, interbairros, sabe? Vamos desenvolver. Tá lá a piscina aberta para todo mundo poder aprender. Vai lá, não gostou, beleza, não vai mais, mas se forem 50 lá, se 2 continuar e entrar numa equipe principal, poxa, é aí que vai, o processo começa assim, né? Então, essa sempre foi a briga desde 2000. De 2000 para cá é uma luta constante. E quem é quem tem mais nome no esporte hoje, no biribol? Qual é o nome mais importante? Você fala assim, pô, eu vou jogar contra aquele cara hoje. Pô, tem que marcar o cara. Hoje, assim, você pega a cidade de Birigui, né? Você pega a cidade de Birigui e a cidade de Santos, né? Que você tem lá um dos melhores jogadores hoje, em termos de força e tal, que é o Pablo. E meu irmão, o Fábio, já foi também considerado um dos melhores jogadores. Já ganhou o troféu de melhor atacante em torneios, né? O Renato também, sei que o Renato é atleta profissional de voleibol e tal, mas ele já ganhou também títulos quando ele estava de férias e tal, ele já ganhou também. E, né, o Fábio, ele também já ganhou troféu de melhor jogador, já teve sempre entre os melhores. E eu falo que até meu irmão é um dos jogadores mais completos do biribol hoje, tá? E então você tem o Pablo, tem o Yuri, você tem o Palmito, que joga por Santos. Então tem atletas, assim, o Pablo, por exemplo, é um jogador que veio do vôlei, jogou vôlei na época, lá de Araçatuba. Tinha um time bom. Extinto Vôlei Futuro, não sei se vocês lembram. Ele jogou lá. Então, alguns atletas do vôlei migraram, mas assim, de forma amadora, mas migraram para o biribol, e outros jogadores de basquete que migraram também para o biribol. Isso é bem interessante também falar, que ex-atletas de vôlei e basquete migraram para a modalidade, tá? Então, antigamente, por exemplo, quando a gente começou, era o Maisena, que era o melhor jogador de biribol do Brasil, que é lá da cidade de Birigui, jogava no time do seu Dario Miguel Pedro, que veio a falecer há 2 anos atrás, né? Com seus 88 anos, e que até os seus 80 ele estava jogando. Sabe? Com 85 anos ele estava na piscina jogando, para vocês terem uma ideia. Sabe? De tanto que ele foi treinando e como que o esporte ele abraça, né, as pessoas. Sim. Então, mas hoje em dia, todo mundo quer jogar contra a equipe de Birigui, contra a equipe de Santos, que são assim, são os polos, são os que fizeram as finais de todos os torneios do ano passado. E aí se você ganha numa equipe dessa, poxa, tá no céu. Foi bom demais. Nós já teve o ano de 2019, a equipe de Santos, a gente ganhou 2 vezes deles, né, no mesmo ano, e 2 etapas seguidas que eles estavam mordidos com a gente, de a gente ter ganho deles. E a nossa equipe aqui de Araraquara é composta só por atletas de Araraquara. Tá? A gente não traz jogador de fora. Então, é 100% de Araraquara.
Isso é bom comentar também. A gente não tem essa política de contratar jogador de trazer jogador de fora, até porque a gente não tem recurso também, recurso para trazer, para contratar. E a gente, assim, é muito bacana. A gente vê jogadores daqui que já jogaram vôlei, outros que nem jogaram vôlei, simplesmente começou lá com a gente, né? Como no caso do Léo, que nem jogava vôlei e hoje ele é titular da nossa equipe, um belo jogador. E tá lá, sabe, fazendo parte, indo para todas as etapas, jogando paulista, jogando regionais abertos, sabe? Tudo com a equipe que eu olho assim e falo, caramba, tem um de fora, tudo Araraquara. E me diga uma coisa, quando você vai enfrentar alguma equipe, aí você fala assim, pô, essa equipe joga assim, essa equipe joga assado, aquele cara marca mais, aquele cara dá aquela porrada, aquele cara tem a mão pesada. Sim. Tem isso? Se tem. A gente gosta... Que nem, nós vamos jogar lá contra... Nosso grupo sei lá, Araraquara, Taquaratinga, Votuporanga e Birigui. Moçada, primeiro jogo contra Birigui. Lembra de tal jogador faz isso, vamos posicionar em tal lugar. Como no voleibol. A gente só não tem a filmagem para estudar, né? Só que assim, muitas equipes levam suas câmeras, fazem filmagem para ver como cada um joga. A gente fica lá só observando, a gente observa muito, a gente gosta de observar como cada jogador, como cada atleta se porta na equipe, quem que é o atacante principal, o que eles fazem, né, em tal rede, vamos tentar sacar em tal lugar para pegar o nosso melhor bloqueio. Essa tática ela existe, como no voleibol. E quanto a isso, é no mesmo padrão realmente, sabe? Os estudos de você olhar... A diferença é que é na água. A diferença é que é na água, mas existe sim, com certeza esse estudo da equipe adversária. Moçada, com esse jogador nós vamos posicionar mais no fundo para defender, com esse outro, cuidado com o posicionamento de bloqueio, sabe? Não precisa tanta altura, pode colocar mais a mão entrando lá, invadindo o lado adversário, e assim vai. Com esse aqui você posiciona, sai um pouquinho de lado do bloqueio, porque ele vem o ataque mais baixo, ele vai atacar mais a diagonalzinha, então abre a paralela para aquele outro. Isso tem, com certeza. E isso faz o diferencial realmente num torneio, num final de set, assim, para falar, moçada, vamos fazer isso. Sabe, no tempo técnico, falar assim, último ponto, vamos fazer tal coisa. Vai sacar em tal lugar, nós vamos abrir o bloqueio aqui, vamos defender ali, nós vamos conseguir se controlar e vamos fechar a bola. Isso, com certeza, acontece. E me diga uma coisa, assim, num esporte que ainda está se popularizando, né? Tem o esporte praticado, mas como é que funciona a arbitragem nisso? Como é que você fala assim, sou árbitro de biribol. Eu sei que as regras são semelhantes às do vôlei, né? Mas quem é que apita isso? Tem uma formação específica para o biribol? Não tem? Migra do vôlei? Como é que é isso? Tem a arbitragem específica do biribol. A Federação Paulista é a que cuida da arbitragem. Ela que cuida das regras. Então, ela que promove os cursos de arbitragem de biribol. Então, aqui eu já até convidei alguns amigos ex-profissionais da arbitragem do voleibol para fazerem o curso, porque a gente precisa ter árbitros de Araraquara no quadro dos árbitros da Federação Paulista, que para a gente é importante, sabe? Então, os árbitros da Federação Paulista, eles fazem os cursos e você forma árbitros de biribol, específicos de biribol. Tá? E tem que estudar o regulamento, tem que estudar todas as particularidades da modalidade, porque diferem um pouco assim do voleibol. Na verdade, diferem bastante do voleibol, né? A arbitragem, assim, posicionamento por causa da velocidade de jogo, o tipo de ataque que é feito, o tipo de defesa que é feita, a dinâmica ela é um pouquinho diferente. Esteticamente é parecido com o voleibol, mas você precisa ter árbitros específicos. Então precisa se fazer curso de arbitragem que a Federação Paulista promove. Tá, mas necessariamente ele tem que ser educador físico, ou ele tem que estar ligado, ou eles têm que estar afiliado a alguém ou alguma entidade? Quando é educador físico é melhor. Tá? Eu não sei se existe alguma exigência para que seja profissional de educação física. Sim. Mas assim, lógico, é muito melhor você ter árbitros. Nós temos, na verdade, na Federação Paulista, tem árbitros que eu sei que não são formados em educação física, mas tem um curso de arbitragem. Né? Tem o curso, as reciclagens, e são passados por reciclagem
para que isso melhore o condicionamento dele e poder apitar um jogo e poder entender mais a modalidade. E o mecanismo de jogo. Exatamente. Tá? Mas eu não sei se a federação hoje, não sei te dizer se há uma exigência, tá, de ser formado em educação física, porque nós temos não profissionais da área. Porém, por eu ser da área, eu sempre prefiro que seja árbitro com certeza formado em educação física, assim como técnicos, né? E por aí vai, tá? Pessoal, conversamos aqui com o Serginho, falamos sobre biribol. Serginho, prazerzaço em recebê-lo. A Uniara agradece demais a sua presença. Foi um prazer falar contigo. Eu que agradeço a oportunidade aí de mostrar a minha modalidade, mostrar o cenário aí do biribol de Araraquara e do Brasil, né? Como se encontra. E isso ajuda muito, né? No crescimento, aí, no desenvolvimento aí do esporte que a gente tanto gosta, né? A gente gosta de todas as modalidades. Lógico, em particular o vôlei e o biribol, que é a modalidade que hoje eu vivo e jogo, pratico, né, junto com meus irmãos, né, com os nossos amigos. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar podendo falar. Obrigado. Muito obrigado. Prazer em conhecê-lo. Igualmente.